A recente confusão em torno das declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a política venezuelana gerou esclarecimentos por parte da Casa Branca. Durante uma entrevista, Biden foi questionado sobre o apoio à realização de novas eleições na Venezuela, respondendo afirmativamente devido a um mal-entendido da pergunta. Posteriormente, um porta-voz do governo norte-americano esclareceu que não houve uma mudança de posição oficial dos Estados Unidos em relação à Venezuela, desmentindo qualquer novo apoio a eleições adicionais no país. A Casa Branca manteve seu reconhecimento de Edmundo González como o legítimo vencedor das recentes eleições venezuelanas, enfatizando que González Urrutia recebeu a maioria dos votos no pleito de 28 de julho. O porta-voz reiterou o apelo dos Estados Unidos para que a vontade do povo venezuelano seja respeitada e para que se inicie um processo de transição baseado nas normas democráticas. Essa posição reflete a postura consistente dos Estados Unidos de apoiar a democracia e a legalidade nas disputas eleitorais internacionais, especialmente em regiões marcadas por instabilidade política. A ideia de novas eleições foi originalmente proposta pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A sugestão veio no contexto de uma contínua instabilidade política na Venezuela, exacerbada pela polêmica vitória de Maduro, que foi vista por muitos como um resultado manipulado em favor do regime atual. Lula, expressando preocupações com a legitimidade do processo eleitoral sob o controle madurista, viu na proposta de novas eleições uma possível solução para restaurar a fé no sistema eleitoral venezuelano. Entretanto, a proposta brasileira foi recebida com ceticismo por importantes figuras da oposição venezuelana. Maria Corina Machado, líder proeminente da oposição, criticou a ideia de Lula, argumentando que uma nova votação seria ineficaz enquanto o regime de Maduro mantivesse controle sobre as instituições estatais. Segundo Machado, a realização de eleições em um ambiente controlado pelo governo atual não resultaria em um processo justo ou transparente, apenas perpetuando a autoridade de Maduro sem refletir a verdadeira vontade do povo venezuelano. Esse episódio destaca as complexidades da política externa na América Latina, onde a interação entre democracia, legitimidade eleitoral e influência internacional continua a ser um terreno fértil para debates e desentendimentos. Enquanto países como os Estados Unidos e o Brasil tentam navegar nessas águas turbulentas, a situação na Venezuela permanece um ponto crítico, refletindo as dificuldades em promover mudanças significativas em regimes autoritários ou instáveis. A resposta da comunidade internacional e os desenvolvimentos internos na Venezuela serão decisivos para determinar o futuro político do país e a eficácia das estratégias diplomáticas adotadas por seus vizinhos e atores globais. O presidente Lula mais uma vez voltou a citar as eleições fraudulentas na Venezuela, dizendo que apoia novas eleições. Acontece que mesmo com novas eleições, o resultado será o mesmo: fraude. O governo Lula continua com a postura vergonhosa de não condenar a ditadura de Nicolás Maduro, pelo evidente golpe nas eleições do mês passado, para a presidência da Venezuela. Tal posição de não ter posição é nada mais do que uma maneira de dar tempo à ditadura de Maduro, para criar algum tipo de narrativa ou simplesmente deixar por isso mesmo, dizendo que apoia uma nova eleição e nada será feito na Venezuela. Inclusive, até o presidente dos Estados Unidos teria dito que apoia uma nova eleição, mas o fato foi desmentido pela Casa Branca, dizendo que ele não disse isso, mas disse que condena a falta de transparência na Venezuela. É óbvio que a presidência dos Estados Unidos não pode ter essa posição dúbia, pois é uma posição de passação de pano para a ditadura de Nicolás Maduro. Já no nosso país, parece que o presidente Lula não quer contrariar o aliado de longa data, Maduro, e, ao mesmo tempo, não quer se comprometer em apoiá-lo, pois isso seria muito ruim para sua imagem. Essa postura da presidência é uma postura nula, pois se por algum milagre ocorrer outra eleição, ela será novamente fraudada por Maduro e seus asseclas. O único modo de tirá-lo do poder é pelo meio da força. Meios democráticos não funcionam em uma ditadura. Mais um dia na República.